tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre recursos minerais. Só eu vou pegar aqui o módulo para vocês se localizarem. Será o módulo 15 e o módulo 16, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, gente, o que é a extração mineral, beleza? O extrativismo mineral ele é caracterizado como a exploração dos recursos minerais do subsolo. Aí você vai bauxita, minério de ferro, diamante, ouro, entre outros. Sem contar que o extrativismo mineral, se não sendo feito de maneira adequada, ele causa grandes impactos ao meio onde ele está ocorrendo, beleza? Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. A primeira, qual a diferença entre mineral e minério? Mineral, ele é um elemento composto químico resultante de processos inorgânicos e com uma composição química definida, beleza? E obviamente que ele também é encontrado de maneira natural no meio ambiente. E o minério, às vezes, ele é utilizado como sinônimo de mineral, porém tem uma diferença. O minério é o nome dado ao mineral que tem um valor econômico. Alguns minerais, por estarem em regiões de difícil acesso ou quando você não tem equipamentos propícios para explorar, ou quando a exploração tem um custo muito elevado, ele não é economicamente viável. O minério é aquele mineral que tem a sua exploração viável e abastece principalmente as grandes empresas siderúrgicas e metalúrgicas. Quando a gente fala de extrativismo, também existem duas formas de ocorrer essa retirada de minérios do solo, que é a garimpagem e a indústria extrativa mineral. A garimpagem refere-se a essa maneira mais simples de extração de minérios. Vou até pegar aqui, vou colocar essa parte aqui, beleza? É uma forma mais simples, sem o emprego de grandes tecnologias, como máquinas, por exemplo. Normalmente ocorre no leito de um rio, beleza? Ou em depósitos aluviais. Já a indústria extrativa mineral, como aqui a extração de minério de ferro, ela retira grandes quantidades de minerais da natureza. E, obviamente, eles são usados nas grandes indústrias, tanto indústrias internas quanto grandes multinacionais. Outra característica interessante da indústria extrativa mineral é que dispõe de grande tecnologia para a extração desses minérios do subsolo. Alguns minerais importantes e os minérios deles que são extraídos, como a hematita e também a magnetita, que você extrai o ferro, a bauxita, que você extrai o alumínio, a cassiterita, que você extrai o estanho, entre outros. Beleza? Aqui, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Como se distribuem os recursos minerais pelo mundo? Estamos falando de minérios, né? Gente, obviamente que os minérios eles estão distribuídos pelo mundo de maneira muito irregular, beleza? E, obviamente, que há uma interdependência entre países para a obtenção de minérios, porque nenhuma nação possui todos os minérios do mundo. Porém, entretanto, contudo, todavia, países com extensão territorial maior tendem a ter uma variedade maior de minérios. Falando em minérios, nós também temos as terras raras. O que são as terras raras, gente? São um grupo de 17 elementos químicos com vária aplicabilidade, tanto na questão de tablets, smartphones, entre outros automóveis híbridos que são encontrados pelo mundo. São minérios mais raros, menos comuns no subsolo. E esses minérios
das terras raras, eles são considerados estratégicos no século XXI. Por quê? Porque através deles nós conseguimos produzir elementos com alta tecnologia. E a China se destaca na produção e reservas de terras raras, contendo aproximadamente 90% de todas as terras raras do planeta. Isso em produção, beleza? Aqui no Brasil, nós temos um grande potencial, principalmente em Araxá com o nióbio, onde as reservas de nióbio do Brasil correspondem a cerca de 80 a 90% das reservas mundiais. Quem controla as terras raras? Gente, obviamente que as terras, elas são posse do país onde estão localizadas. Porém, a extração desses minérios das terras raras são feitas principalmente por transnacionais e multinacionais ligadas à indústria extrativa mineral. Ou seja, essa extração é feita com elevada tecnologia, beleza? E essas terras raras que estão encontradas em países subdesenvolvidos são importantes principalmente para a formação de empregos e um mercado consumidor alimentando a economia desses países. Aqui nós temos uma imagem da localização de algumas jazidas minerais metálicos e não metálicas pelo mundo. Você pega aqui, olha a Rússia, a China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são alguns países que se destacam. E, obviamente, esse destaque está relacionado com a grande extensão de terra destes países. Falando ainda em terras raras, nós podemos destacar o lítio. Atualmente, gente, as maiores reservas de lítio estão no Chile. O Chile é o maior produtor mundial de lítio. E desde 2015 há uma corrida, uma febre do lítio, beleza? Devido à sua eficiência energética ser muito maior, ok? Porém, a maior reserva do mundo, ela não entrou ainda em uso, que estaria localizado em Salar de Uyuni, na Bolívia. Quando a Bolívia entrar nessa extração de lítio, gente, não vai haver competição com outros países, porque a maior parte das reservas de lítio estão localizadas na Bolívia, ok? Mas o lítio é usado para quê? Principalmente para automóveis elétricos, baterias de smartphones, notebooks, etc. E ele é retirado de uma maneira bem interessante, beleza? Esse sal, o sal de lítio, ele está numa região onde provavelmente havia um oceano e essa água foi evaporada devido ao calor intenso. O sal de lítio ele é carregado em caminhões juntamente com poeiras e outros sedimentos e é dissolvido em ácido. Depois essa mistura é ressecada novamente até se transformar em pó, beleza? Sendo aplicado em diversos elementos, diversos materiais. Continuando, recursos minerais no Brasil. O Brasil tem devido à sua extensão territorial, uma gama extremamente grande de recursos. Porém, as principais regiões extrativas do Brasil encontram-se no quadrilátero ferrífero, ali em Minas Gerais, com ferro, manganês, abastecendo principalmente as indústrias do Sudoeste. Gente, as indústrias siderúrgicas no Brasil têm uma concentração extremamente grande no Sudoeste. Então, esse local de extração de ferro é muito interessante, por quê? Porque ele está próximo a grandes concentrações industriais, então nós temos um gasto de transporte extremamente baixo. Outra região importante do Brasil, região mineradora, é o maciço do Urucum, que não é muito explorada ainda, tendo como principais minérios o ferro e o manganês. Esse ferro e manganês ele é transportado pela hidrovia Paraná-Tietê. E, obviamente, também a Serra dos Carajás, onde nós também temos encontrado a Serra Pelada, que tem uma variedade muito grande de minerais, como ferro, manganês, cobre, níquel, estanho, ouro, diamante, entre outros. Na Serra Pelada, que se localiza no Pará,
ali no Grande Carajás, nós tivemos a corrida pelo ouro no final dos anos 80 e início dos anos 90, onde o meio ambiente ficou drasticamente destruído devido à busca incessante por ouro e a não preocupação pela preservação do meio ambiente. Outro ponto interessante, na Serra dos Carajás, os minérios extraídos normalmente são escoados pela estrada de ferro de Carajás até o porto de Itaqui e são vendidos para outras partes do mundo. Então, na Serra, no Grande Carajás, nós temos uma extração de minérios para o mercado externo, beleza? E olha aqui, eu até vou marcar aqui, ó, dentro do Carajás, a Serra Pelada, que teve seu apogeu no final dos anos 80. Beleza? Entre outras regiões, mas essas 3 regiões, juntamente com a plataforma econômica exclusiva, ou a plataforma continental, são as principais áreas de recursos minerais do Brasil. Aqui nós temos a plataforma continental brasileira. O Brasil, ele explora a área chamada de Zona Econômica Exclusiva, beleza? Aqui nós temos grande concentração de gás natural e petróleo, o que nós chamamos de pré-sal, onde localiza-se o petróleo, sendo selado por camadas de sal e rochas. Nós vamos falar um pouquinho mais do pré-sal, posteriormente com combustíveis fósseis. Porém, é interessante falar que o pré-sal ele é motivo de briga entre os estados do Brasil. Por quê? Questão de royalties, beleza? Qual que é a briga, professor? As regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo são as maiores exploradoras do pré-sal do Brasil. E esses estados brigam por ter uns royalties, um repasse do governo da nação em dinheiro maior do que os outros estados do Brasil, por alegarem que essa exploração dos recursos está sendo feita no litoral desses estados. Porém, os outros estados da República argumentam que a distribuição de royalties através do pré-sal deve ser igualitária, porque esse recurso ele é um recurso, como eu posso dizer assim, que é de toda a nação e de não alguns estados específicos. Beleza? Professor, mas como ocorre a exploração nas ZEs, nessas zonas econômicas exclusivas? É um território costeiro onde países, obviamente, que têm litoral, podem reivindicar à ONU a sua posse, sendo os únicos a poderem explorar aquele local. Beleza? E obviamente que tem uma lei, que é a Lei 8.617, de 4 de janeiro de 93, que ficou estabelecida que a plataforma continental brasileira, ela compreende o leito e subsolo de áreas marinas, então eu vou pegar aqui e ler para vocês a lei, e que se estende além do seu mar territorial em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre até ao bordo exterior da margem continental, ou, em outros casos, até uma distância de 200 milhas marítimas. Inclusive, o Brasil luta para aumentar essa zona econômica exclusiva a partir das ilhas insulares, ou seja, das porções insulares do território. Caso o Brasil consiga isso, a zona econômica exclusiva iria aumentar, ou seja, o Brasil teria uma área ainda maior para explorar. Gente, beijos. Essa é a parte dos recursos minerais. Posteriormente enviarei também a vocês um vídeo com os recursos, com a questão, desculpe, dos combustíveis fósseis. Valeu, moçada. Até mais.